Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas explicações e análises detalhadas. Hoje a gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo através da matemática financeira. Sabe, é muito comum a gente ouvir teorias sobre investimentos por aí, mas a história muda completamente de figura quando a gente consegue rastrear o comportamento de um ativo real, mês a mês, ano a ano. A ideia aqui hoje é pegar aqueles números abstratos e transformar tudo numa trajetória bem clara. A gente vai ver de perto como a consistência tem o poder de virar o jogo na vida financeira a longo prazo. Então, vamos acompanhar a anatomia de um investimento real ganhando vida. Bom, imagina só o seguinte cenário hipotético. O calendário marca o dia 1º de janeiro de 2026. O investidor decide dar o primeiro passo no mundo dos fundos imobiliários com um aporte inicial de apenas R$ 1.000. A partir desse momento exato, ele estabelece uma regra de ferro: adicionar R$ 200 religiosamente todos os meses, sem falta, chova ou faça sol. Essa é uma premissa super realista e acessível para muita gente, e é exatamente a partir dessa base que a nossa projeção vai se desenrolar. O que será que acontece com esse dinheiro com o passar do tempo? É exatamente o que a gente vai descobrir. Certo, então bora mergulhar nisso. Para organizar nossa cabeça, o roteiro de hoje é 1. Conhecendo o fundo XPML11. 2. Simulação de curto prazo. 3. O impacto ao longo prazo. E 4. O poder dos juros compostos. Parte 1. Conhecendo o fundo XPML11. Antes da gente começar a rodar qualquer cálculo mirabolante, é fundamental a gente ancorar os números na realidade e entender onde a gente está pisando. Para esse nosso estudo de caso de hoje, o ativo analisado é o XPML11, que muita gente conhece como XPMOLs. E olha, a gente não está falando de um conceito abstrato de internet, tá? Estamos falando de tijolo, cimento e grandes centros comerciais físicos. Esse é simplesmente um dos maiores fundos imobiliários do segmento de shoppings do Brasil. Ele foca naqueles empreendimentos gigantes e já consolidados, espalhados por várias regiões do país. Ou seja, é um investimento totalmente atrelado à economia real e ao consumo direto das pessoas. E se a gente olhar para a solidez dos indicadores atuais de mercado, o negócio chama atenção. A cotação base, no momento dessa nossa análise, é de R$ 111,25. O famoso PVP, que é aquela relação entre o preço e o valor patrimonial, está cravado em 1,01. Basicamente, isso mostra que o fundo está sendo negociado quase exatamente no valor justo dele, sem quem está comprando precisar pagar um ágio absurdo. Além disso, o retorno em dividendos nos últimos 12 meses bate lá na casa dos 9,92%, pagando um rendimento recente de 92 centavos por cota. É um histórico de distribuição de dinheiro bem robusto. Agora, para provar que esse é um veículo super confiável para nossa simulação, basta olhar para a escala gigantesca do portfólio dos caras. A gente está falando de um patrimônio líquido que ultrapassa a marca dos 7 bilhões de reais. A vacância física, que é basicamente o espaço que está vazio lá nos shoppings, é de apenas 4,20%, um patamar super saudável. A liquidez diária passa de 17 milhões de reais, o que garante que comprar ou vender cotas seja a coisa mais fácil do mundo. E para fechar, uma base de mais de 720 mil cotistas, o que comprova demais a popularidade e a confiança que o mercado tem nesse ativo. Parte 2. Simulação de curto prazo. Com a nossa base muito bem estabelecida, chegou a hora de entrar na matemática cronológica do dia a dia, começando lá do início de 2026. A mecânica exata dessa nossa brincadeira depende de uma disciplina quase militar, tá? O motor que faz tudo isso girar é o ciclo de reinvestimento. A gente começa com aqueles R$ 1.000 lá do início. Quando o fundo paga os dividendos mensais, a regra é muito clara. Esse dinheiro não é para gastar. Em vez disso, a gente pega o aporte mensal de R$ 200, junta tudo e reinveste absolutamente cada centavo comprando novas cotas. Para manter os nossos cálculos aqui com o pé no chão, a gente vai assumir um preço médio constante da cota na faixa de R$ 110 e um rendimento também estável de 92 centavos por cota. O ponto-chave aqui é notar como esse começo de jornada testa a paciência de qualquer ser humano. Olha só, em janeiro, os R$ 1.000 compram 9 cotas, que vão gerar um rendimentozinho de só R$ 8,28. Falando sério, R$ 8,28 não paga nem um cafezinho com pão de queijo na padaria hoje em dia. Em fevereiro, juntando esses dividendos com os 200 do aporte, chega-se a 10 cotas, que vão render R$ 9,20. Em março, a coisa pula para 12 cotas, rendendo R$ 11,04. E lá em abril, o acumulado é de 14 cotas. No comecinho, os retornos parecem pequenos até demais. Chega a bater uma decepção. Mas vamos avançar um pouquinho e comparar essa realidade apertada dos primeiros 4 meses com a marca de um ano inteiro. Em abril, tirou-se R$ 1.600 do próprio bolso e o patrimônio total ficou em R$ 1.646, um crescimento bem tímido. Agora, jogando isso lá para dezembro de 2026, considerando um retorno médio estimado de 0,83% ao mês, o total que saiu do bolso chega a R$ 3.200.
mas o patrimônio total já baixa nos R$ 3.425,50. Detalhe, R$ 225 disso aí vieram unicamente dos rendimentos. É um crescimento legal, constante, mas no primeiro ano a gente percebe que é uma linha reta, bem linear ainda. Parte 3. O impacto a longo prazo. E olha, é aqui que os números começam a brilhar e mostrar a diferença brutal entre só guardar dinheiro embaixo do colchão e colocar o dinheiro para multiplicar. Dando um belo salto no tempo lá para o final de 2030, a nossa famosa marca de 5 anos ou 60 meses. O valor total tirado do próprio bolso, com todo aquele esforço, soma R$ 13 mil. Mas repara nessa mudança de cenário impressionante. O lucro gerado puramente pelos juros compostos já passa da barreira dos R$ 4.150. Isso joga o patrimônio total lá para cima de R$ 17.150. Dá para acreditar que mais de 30% de toda a riqueza acumulada até esse momento veio inteiramente do reinvestimento e não do seu trabalho direto? Mas segura que o verdadeiro ápice dessa nossa história acontece na marca de 10 anos, lá em 2035. Depois de exatos 120 meses separando aqueles R$ 200 com toda a disciplina, o total investido do bolso chega a R$ 25 mil. Só que a barra de lucro gerado pelos juros começa a alcançar agressivamente o capital que foi investido. São praticamente R$ 20 mil só de lucro acumulado. Isso faz o patrimônio total dar um salto estratosférico para quase R$ 45 mil, mais precisamente R$ 44.822. R$ 19.822,15. Olha, vamos fazer uma pausa aqui para absorver o peso desse número. Quase metade do patrimônio inteiro simplesmente brotou do próprio investimento. O dinheiro literalmente trabalhou e praticamente dobrou sozinho. E a mágica é que isso aconteceu sem a necessidade de um segundo emprego, sem esforço extra, apenas pelo compromisso cego e disciplinado de pegar cada centavinho recebido e reinvestir ao longo de uma década inteira. Parte 4. O poder dos juros compostos. Sabe, olhar para os números e achar legal é uma coisa, mas entender o real motivo por trás dessa explosão de resultados é o que destrava de verdade a mentalidade investidora. Aquela passagem lenta da poupança linear para o crescimento exponencial é praticamente invisível lá nos primeiros meses. Como a gente viu, o começo é muito chato, os rendimentos são quase invisíveis. Mas a grande sacada é aquele momento mágico em que os dividendos começam a ser suficientes para comprar uma cota nova sozinhos, sem precisar da sua ajuda. Essa cota nova entra para o bolo e no mês seguinte gera mais dividendos que aceleram a próxima compra. É um ciclo que vai ganhando tração. Por isso que, em 10 anos, aquela inércia inicial não existe mais, e a própria carteira passa a ser a grande geradora de riqueza. O dinheiro vira o seu melhor funcionário, operando numa velocidade cada vez mais absurda. Toda a essência do que a gente desmontou aqui hoje pode ser perfeitamente amarrada nessa reflexão fantástica do nosso material base. Esse é o segredo da liberdade financeira. Constância e paciência. Não tem atalho, não tem dica quente de guru na internet, não tem fórmula para ficar rico do dia para noite. A parada toda é ter o estômago de aguentar o tédio daqueles primeiros anos, quando o rendimento não compra nenhum café, para chegar lá na frente e deixar os juros compostos assumirem a parte mais pesada do trabalho. É simplesmente fascinante ver a matemática operar a favor de quem tem uma estratégia bem definida, não acham? E o melhor de tudo é que o mercado está cheio de oportunidades, com fundos de galpões, lajes corporativas, papel, com dinâmicas totalmente diferentes para a gente explorar. Então fica a pergunta para vocês, qual fundo imobiliário deve passar por essa mesma máquina do tempo na nossa próxima explicação? Deixa a sugestão de vocês aí nos comentários e, claro, se desconstruir esse efeito bola de neve clareou as ideias para vocês, aquela curtida e a inscrição ajudam demais a gente a continuar trazendo esse nível de análise aqui. Um grande abraço para todo mundo, excelentes investimentos e a gente se vê na próxima.